Eleições presidenciais. Neste domingo, Lula é eleito presidente do Brasil pela terceira vez. Líderes mundiais se pronunciam sobre resultado nas urnas e falam sobre o futuro das relações com o Brasil. No exterior, Luiz Inácio Lula da Silva teve 51,28% dos votos de brasileiros. Mas aqui nos Estados Unidos, o atual presidente Jair Bolsonaro venceu com vantagem em Miami, Boston, Atlanta, Houston e New York. Em todo o país, o pleito aconteceu sem problemas e, de acordo com os eleitores, o segundo turno foi mais organizado e sem longas filas de espera. Achei ótimo. Isso aí, o importante é votar. Boa noite. Olá, boa noite. Neste domingo aconteceu o segundo turno da eleição presidencial no Brasil e no exterior. O resultado da votação foi anunciado cerca de 2 horas após o início da apuração e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso. Em janeiro vai começar o terceiro mandato dele como presidente do Brasil. O candidato do Partido dos Trabalhadores derrotou o atual presidente do país, Jair Bolsonaro, por uma diferença de mais de 2 milhões de votos. No exterior, Europa, Ásia e Oceania, Lula também venceu com 51,28% dos votos. Já aqui nos Estados Unidos, o atual presidente Jair Bolsonaro foi o vitorioso. Ele levou vantagem aí em cidades como Miami, Boston, Atlanta, Houston e New York. Nossos repórteres acompanharam o dia de votação em diferentes locais daqui do país. E ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, não foram relatados atrasos ou longas filas de espera por aqui no país. Aqui em New York, o movimento no colégio eleitoral em Manhattan foi considerado tranquilo ao longo do dia. O Consulado-Geral do Brasil organizou 5 filas diferentes para garantir mais agilidade para os eleitores. Nós chegamos aqui hoje às 6 da manhã, já havia gente na fila. Às 8 da manhã abrimos as portas e às 9h30 já não havia fila. Mas deu para gerenciar muito bem. A média de tempo de espera para votar foi de menos de 10 minutos. Para ajudar, a polícia de New York fechou a rua em frente à escola, o que facilitou a circulação de pedestres. Foi super tranquilo, eu entrei na fila e a fila demorou 2 minutos. Entrei lá, estava super organizado. Hoje foi mais rápido ainda, porque nem fila na entrada tinha. Então, parabéns para o Consulado Brasileiro, que fez um bom trabalho. Em Massachusetts, o processo de votação aconteceu de forma tranquila. Apenas 2 urnas no Colégio Eleitoral de Framingham e uma em Malden precisaram ser trocadas. Foi registrada pouca formação de filas, isso por conta da mudança na distribuição das sessões. Melhoramos a logística, alocando sessões que estavam muito grandes para locais maiores. Eu realmente fiquei impressionada. A logística foi top, não tivemos fila, está tudo muito espaçado, tudo andando muito bem, muito organizado, muitos voluntários. Desta vez não foi permitido o acesso de pets às sessões de votação, exceto animais de serviço. E teve de tudo: papagaio, porquinho da Índia e até uma arara. Aqui em Miami, a sessão eleitoral abriu às 8 horas da manhã, mas antes de começar a votação, já tinha fila de espera. Os brasileiros acordaram cedo para exercer a cidadania. Durante toda a manhã, o movimento foi intenso, com filas pequenas. Na parte da tarde, foi mais tranquilo. Não houve registro de tumulto ou confusão durante todo o dia de votação. O eleitor não perdeu mais do que 15 minutos para entrar, votar e sair. Neste segundo turno, o consulado organizou a entrada por uma porta e a saída pelos fundos do colégio, o que tornou a circulação dos eleitores mais fácil. Em Orlando, a organização do pleito contou com 70 pessoas, entre voluntários e servidores. Para este segundo turno das eleições presidenciais, o vice-consulado fez melhorias na sinalização e na organização das filas para receber os 10.470 eleitores com domicílio eleitoral na cidade. E o resultado foi esse: filas praticamente vazias durante todo o dia. Mas toda essa tranquilidade não significa que houve muita abstenção. Está tendo um comparecimento bastante expressivo.
embora as filas tenham diminuído em relação ao primeiro turno. O Renan veio de outra cidade para garantir o voto em Orlando. Eu viajei quase 2 horas, mas eu acho muito importante porque mesmo a gente que agora mora fora, a gente quer um país melhor, a gente quer lutar por políticas mais democráticas, então a gente tem que defender as nossas ideias e a melhor forma e a forma mais direta de fazer isso é através do voto. Quem marcou presença saiu com o sentimento de dever cumprido. E eu quero um Brasil melhor para nós, para todos. Mesmo morando fora do país, eu quero um Brasil melhor e estou aqui representando hoje, votando e buscando isso para o meu país. A fila de mais de 2 horas que se viu no dia 2 de outubro, no primeiro turno das eleições brasileiras, se converteu, no segundo turno, em um processo de votação rápido, de menos de 20 minutos, e deixou muita gente se perguntando: o que é que aconteceu? Achei bem mais vazio, não sei porquê, talvez esteja mais organizado, ou eu fiquei sabendo que muita gente veio de manhã, a gente veio na hora que a gente achou que ia estar lotado e estava vazio, mas achei ótimo. Isso aí, o importante é votar. A logística que eles fizeram dessa vez foi muito melhor, então parece que tem menos gente, mas eu acho que está todo mundo votando igual no primeiro turno. A zona eleitoral da costa oeste dos Estados Unidos é a última a ser apurada por conta do fuso horário. O relógio aqui está 4 horas atrás do de Brasília. Mas nem a distância e nem essa diferença de horário desanima quem decidiu mais uma vez exercer o seu direito ao voto. Esse segundo turno eu tô com mais força, agora tem que dar certo. É essa a minha sensação. E a gente segue falando das eleições presidenciais do Brasil porque a decisão deste domingo repercutiu na mídia estrangeira. Além disso, líderes do mundo todo se pronunciaram sobre a eleição de Lula e falaram publicamente sobre o futuro das relações com o Brasil. É o caso, claro, daqui dos Estados Unidos. Nesta tarde, a Casa Branca informou que Joe Biden já telefonou para Lula para dizer que quer enfrentar junto com o Brasil desafios em comum. Entre eles, o combate às mudanças climáticas, a segurança alimentar e a gestão de migração regional. Logo após a divulgação do resultado das eleições, o secretário de Estado dos Estados Unidos parabenizou o povo brasileiro por exercer seu voto e, segundo ele, reafirmar a força de sua democracia. Antony Blinken também disse que o governo norte-americano está ansioso para continuar a forte parceria com o presidente eleito, enquanto segue a construção de um hemisfério democrático, próspero e equitativo. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos deu parabéns a Lula após as eleições livres, justas e críveis. Joe Biden disse que quer seguir os trabalhos de cooperação com o Brasil. O recém-eleito primeiro-ministro do Reino Unido disse que espera poder trabalhar com o Brasil em temas importantes para as duas nações, como o crescimento da economia global e a proteção de recursos naturais. O representante da União Europeia ressaltou a parceria estratégica de longa data com o Brasil e disse que o bloco europeu quer aprofundar a relação com o governo brasileiro. O presidente da Ucrânia publicou uma mensagem em português parabenizando Lula pela vitória e disse que confia numa colaboração ativa com o Brasil e no reforço da parceria estratégica entre os dois países. Na América Latina, o presidente da Argentina foi um dos primeiros a parabenizar Lula. Ele disse que os dois países representam um altíssimo nível de produto bruto sul-americano. Ele já viajou hoje para o Brasil para uma primeira reunião com o presidente eleito. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso da vitória pouco depois de saber do resultado das eleições de segundo turno. Lula usou um tom conciliador, prometeu restabelecer a paz no país e governar para todos os brasileiros. Já o atual presidente Jair Bolsonaro se manteve recluso no Palácio da Alvorada, na residência oficial. Ele ficou em silêncio por todo o dia de hoje. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva discursou em um hotel de São Paulo logo depois do Tribunal Superior Eleitoral confirmar a vitória. Ao lado dos aliados, Lula usou um tom conciliador. Disse que não existiam dois Brasis e queria governar para um único país. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. A partir de 1º de janeiro de 2023,
Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O ex-presidente, que governou o país de 2003 a 2010, prometeu reconstruir o Brasil, combater a fome, a desigualdade, recuperar a economia, a habitação e devolver a normalidade democrática. A normalidade democrática está consagrada na Constituição. É ela que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, das Forças Armadas e de cada um de nós. A Constituição rege a nossa existência coletiva e ninguém, absolutamente ninguém, está acima dela. Ninguém tem o direito de ignorá-la ou de afrontá-la. Ele também prometeu reduzir o desmatamento a zero na Amazônia. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai assumir o processo de transição do governo. Será dele a missão de ser um interlocutor com o atual governo Bolsonaro e montar a equipe que vai produzir o diagnóstico das contas públicas. Lula disse que iria descansar por 2 dias e voltar pronto para assumir os desafios. Depois do intervalo, a gente mostra como foi a derrota do ex-campeão Anderson Silva para o youtuber Jake Paul em Phoenix neste final de semana. E tem reportagem sobre o caos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Um levantamento mostra que bateu recorde o número de mortes de imigrantes na região. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Neste final de semana, a lenda do MMA, Anderson Silva, voltou aos ringues aqui nos Estados Unidos, como nós noticiamos. Mas, para a decepção dos brasileiros, ele foi derrotado. Ele perdeu a luta para o youtuber Jake Paul com um knockdown no fim. A disputa aconteceu em Phoenix e estava cheia de expectativas para a atuação do ex-campeão Spider, que está com 47 anos. Pois é, mas não deu para o brasileiro. Paul venceu por decisão unânime dos jurados e com direito a um nocaute no último assalto da luta. Olha, desde a sua estreia aí como profissional no boxe, Jake Paul, que é 22 anos mais jovem do que Anderson Silva, já acumula 6 vitórias. Anderson segue aposentado do MMA, voltando aos ringues pouquíssimas vezes. O Spider acumula 34 vitórias no esporte. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da fronteira com o México. É que bateu recorde histórico o número de mortes de imigrantes neste ano fiscal. Foram mais de 800 óbitos registrados na fronteira sul do país, o que, segundo analistas, é um golpe duro para as políticas de imigração do governo Biden. Os registros oficiais dizem que 830 imigrantes morreram na fronteira ao tentar cruzar para os Estados Unidos neste ano fiscal. Mas, segundo analistas, esse número deve ser muito maior. Segundo a Patrulha de Fronteira e Alfândega dos Estados Unidos, o número de mortes é um recorde e uma consequência do aumento no número de pessoas que se arriscam no trajeto perigoso e traiçoeiro. Foram mais de 2 milhões de pessoas neste ano. Além disso, muitas mortes são relatadas porque centenas de imigrantes acabam sendo abandonados em áreas remotas no meio do caminho por organizações de contrabando que recebem milhares de dólares para levar os imigrantes até o território norte-americano. Para especialistas em imigração, os recordes deste ano, com o aumento de travessias e mortes, é um duro golpe para as políticas de imigração de Joe Biden. E é um número muito maior do que o registrado em 2021, que ficou aproximadamente em 500 mortes. E esse novo recorde vem acontecer durante a administração do presidente Biden, que durante a sua campanha prometeu tanto uma imigração mais humana e uma reforma imigratória, que daria a possibilidade até
de fazer com que migrantes, então esses que tentam a travessia, virem de maneira legal e não tentar essa travessia tão perigosa, colocando em risco a sua vida e a vida até da sua família. Infelizmente, essas promessas ficaram lá atrás da campanha e não saíram do papel. Outro número alarmante foi divulgado hoje pela Organização Mundial de Saúde. 303 milhões de pessoas passam necessidades humanitárias no mundo. Só este ano, esse aumento cresceu 10%. Para atender todas essas pessoas, a OMS calcula que sejam necessários cerca de 46 bilhões de dólares. São 69 países que precisam de socorro imediato e urgente. De dezembro até agora, o número de pessoas necessitadas no mundo aumentou 10%. Passou de 274 milhões para 303 milhões de pessoas. A África concentra as regiões mais carentes de necessidades humanitárias e sanitárias. Entre elas estão Burkina Faso, Chad, Mali, Níger e a região chamada de Chifre da África, que concentra áreas como Etiópia, Somália e Quênia. Vários países enfrentam guerras civis, falta de água, seca, falta de alimentos e doenças. Com um crescimento de pessoas em condições extremas, aumentou também os valores para operações humanitárias no mundo. Subiu de 41 bilhões para 46 bilhões de dólares. Essas regiões enfrentam surtos de cólera, sarampo, desnutrição infantil grave e fome. 40% das crianças menores de 5 anos não têm o que comer. A OMS alertou que o tempo para ajudar essas populações necessitadas está se esgotando. No próximo bloco, a gente fala sobre mosquitos que têm tomado conta de muitas regiões da Flórida após a passagem do furacão Ian. O número de casos de dengue no estado estão subindo. E se você é o tipo de pessoa que acha que é sempre alvo dos mosquitos, saiba que tem uma explicação científica para isso. Um novo estudo apontou que a resposta não é o tipo sanguíneo, mas o cheiro das pessoas. O pinguim imperador, que vive na Antártida, entrou na lista de animais ameaçados de extinção. Essa espécie foi colocada na Lei de Proteção do Serviço Americano de Conservação de Peixes e Animais Selvagens. Segundo os cientistas, o aquecimento global é a grande ameaça do pinguim imperador. As calotas polares estão derretendo e acabando com o habitat natural desses animais. Existem hoje 61 colônias reprodutoras de pinguins imperadores vivendo ao longo da costa da Antártida. Cientistas estimam que se o gelo marinho continuar derretendo no ritmo atual, 70% dessas colônias vão desaparecer até 2050. Em 2100, a previsão é ainda mais pessimista. 98% das colônias vão ser extintas, impossibilitando a recuperação da espécie para sempre. Agora a gente fala da guerra que o estado da Flórida trava contra os mosquitos, que tomaram aí boa parte do estado após inundações provocadas pela passagem do furacão Ian. O estado tem o maior número de casos do país. O Departamento de Saúde da Flórida disse que trabalha para eliminar focos do mosquito e combater a doença que se espalha rapidamente. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, em todos os Estados Unidos, 616 casos de dengue já foram registrados até agora neste ano. No topo do ranking está a Flórida, com 414 casos, muito à frente do segundo colocado, a Califórnia, que tem 27 casos. O motivo do boom da doença na Flórida, de acordo com as autoridades, é a passagem do furacão Ian, que devastou boa parte do estado e provocou inundações que demoraram para baixar. Com isso, muitos focos de água parada se tornaram morada do Aedes aegypti, o mosquito que provoca a dengue. O mesmo mosquito também é transmissor da chikungunya e do Zika vírus. As autoridades estão preocupadas porque os casos de dengue se espalharam para regiões que não foram afetadas pela passagem do furacão. Os mais recentes registros da doença no estado, por exemplo, foram registrados no condado de Broward, onde vive a maior comunidade do Brasil nos Estados Unidos. Com o aumento no número de casos de dengue, os centros de saúde da Flórida trabalham com um forte programa de detetização e trabalho de conscientização junto à comunidade para evitar os focos de água parada. Ainda falando sobre esse inseto, você já se perguntou por que algumas pessoas são como ímãs de mosquito? Pois é, olha, um novo estudo apontou que a resposta não é o tipo sanguíneo, mas o cheiro das pessoas.
Os pesquisadores explicaram que as fêmeas sentem o cheiro de suor e calor corporal a metros de distância. Os humanos produzem 2 classes de odor. Os que possuem mais ácido graxo na pele exalam mais cheiro no ar, e isso é o verdadeiro ímã dos mosquitos. Os pesquisadores criaram pernilongos híbridos em laboratório sem alguns receptores de odores para testar a atração deles pelos seres humanos. Apesar de serem mutantes, esses mosquitos mantiveram a capacidade de encontrar a pele do ser humano com sangue. Os testes foram feitos com mosquitos que transmitem malária, dengue, zika e chikungunya. Os médicos lembraram a importância dos repelentes no corpo. Depois do intervalo, a gente fala da loteria americana que acumulou de novo e vai sortear $1 bilhão. E tem também uma dica de como ganhar dinheiro com o seu pet. Uma famosa empresa do ramo dos animais está em busca de um novo focinho para estampar embalagens de produtos aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e para falar direto com os amantes de animais. Já pensou em transformar seu filhote numa estrela? Quantas vezes a gente olha aquela foto na internet e pensa, meu cachorro é muito mais bonito? Confesso que sou uma dessas, viu? Então se você em casa também já pensou isso, tá esperando o quê? Para poder ganhar aí milhares de dólares por ano, simplesmente transformando o seu dog em um pet influencer? Quer entender melhor essa história? Então a Eloá Orazen explica pra gente. Tem um cachorrinho digno das passarelas? Agora o seu pet pode desfilar para além da sua sala de estar e ainda ganhar uma bela grana com isso. Uma gigante do varejo para produtos pets aqui nos Estados Unidos está à procura de um Chief Fluff Officer, algo como chefe de fofura, em tradução livre. Segundo a empresa, o cãozinho selecionado tem que ser natural na frente das câmeras, fazer belas poses e adorar a atenção. Como recompensa, o bichinho vai ganhar $10 mil por ano e uma variedade de produtos. Mais de 3 mil cachorros já estão inscritos num processo que acontece todo online. Os interessados podem compartilhar o perfil dos seus pets nas redes sociais e tentar a sorte. E para aumentar as chances de ganhar essa vaga dos sonhos, a gente conversou com uma fotógrafa especializada em retratos pets para pegar todas as dicas. A primeira dica é sobre a luz, usar a luz natural. Por exemplo, eu estou gravando aqui esse vídeo, estou usando a luz da janela no meu apartamento. Então, a luz natural pode ser externa, pode ser num parque, num jardim. E se for dentro de casa, perto de janela. A segunda dica, evitar distrações no fundo, porque a gente costuma prestar atenção mais no bichinho e depois que vai ver que o fundo estava feio. Terceira dica, aproximar mais do pet. Então, se você tem uma câmera ou um zoom bom do celular, pode usar. Se não, você aproxima do pet, aproxima devagarinho, né? E quanto menos espaço sobrar em volta, melhor, a não ser que seja essa a intenção da foto. E a quarta dica também, que é bem importante, é para chamar a atenção do pet. Às vezes você quer que ele olhe para a câmera, não chamar pelo nome, porque aí a tendência é o pet vir até você. Então faça um barulhinho diferente com a boca. Aí ele tá lá distraído e ele escuta um barulho diferente que ele não tá acostumado, ele vai olhar. Aí você já tá pronto para dar o clique. Agora a gente fala de café. Difícil achar quem não gosta dessa iguaria, né? Olha, só de falar a gente já sente um gostinho na boca. Mas tem um latte específico que está fazendo maior sucesso no Canadá. Principalmente entre os artistas. É que esse café parece uma obra de arte. Está fazendo tanto sucesso que já viralizou na internet. Tá curioso? Então, olha só. Assim que Tilda Swinton olhou a xícara, ela saiu correndo para pegar o celular e fotografar. Era a imagem dela no latte. Brian Leonard é o artista dessa obra de arte. Ele desenha celebridades no café e não tem quem não se surpreenda.
Oh my God. Oh my God. Oh my God. Josh Brolin disse de jeito nenhum. No way! Olivia Colman repetiu. No way! Seth Rogen chamou de loucura. This is insane. Meryl Streep e Hillary Clinton definiram como gênio. God, you're a genius. O barista usa uma vareta de bambu e corantes naturais para fazer a pintura na espuma. O resultado, além do espanto, é que os homenageados não querem beber a obra de arte. I can't ruin this. Eu não posso estragar isso. Brian virou celebridade na internet e agora passou a ser convidado especial das festas dos famosos. E para quem tem dúvida se o café é bom, Tilda responde. It's delicious. Como tem gente talentosa, né, Ruth? Não, impressionante. Você tomaria o café? Você teria coragem? Porque as pessoas tomaria com peninha. Então, é o que desfazer acontece, a imagem. né? Eu acho que eu tomaria que nem a atriz fez lá com canudinho, pra não destruir. E aí, depois quer levar pra casa, ficou complicado, né? Muito legal, deve ser bem difícil de fazer, né? Deve ser bem difícil mesmo. É um trabalho cuidadoso ali, mas bonito, viu? Isso aí. Bom, vamos para a previsão do tempo agora? Vamos lá. Vamos dar uma checada aqui no nosso telão, gente. A gente começa por Boston com chuva prevista para amanhã, New York também, mínima de 56, Washington, mesma coisa. Na Flórida, olha só, tempo ruim também, Orlando e Miami com chuva e mínima entre 72 e 78. Dallas, em Texas, sol aí entre nuvens, máxima de 77, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle, vamos ver. Olha, chuva aí, mínima de 40, máxima de 51 graus Fahrenheit, bastante chuva hoje no país. São Francisco, tempo encoberto, mínima de 49. Los Angeles, tempo encoberto também, mínima de 56. E Las Vegas, tempo encoberto, mínima de 55, máxima de 79. Isso aí, inverno chegando, solzinho dando tchauzinho, né? Dando tchauzinho. Muita nuvem e chuva prevista para os próximos dias. Com toda certeza. Bom, gente, agora para encerrar o jornal, a gente te mostra uma dica aí muito importante, imperdível, para começar e de repente a semana com o pé direito. Olha, isso mesmo, o Powerball, a loteria americana, acumulou de novo. Ninguém acertou no jogo do final de semana, que foi no sábado. Olha, o prêmio acumulado é de $1 bilhão. Esse será um dos maiores jackpots da história do Powerball. É a segunda vez em 30 anos que atinge esse valor histórico. Então corre lá, que ainda dá tempo de fazer a sua aposta. Isso aí, o sorteio desse prêmio bilionário acontece hoje à noite às 11 horas. Então vai lá, faz a tua aposta e uma boa sorte, né, Ruth? Boa sorte, a gente vai estar aqui torcendo com certeza. Isso aí. Bom, a nossa edição de hoje termina aqui. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente.